Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí, aguentando bem a quarentena. Na semana passada a gente encerrou o conteúdo de topografia e hoje a aula é bem tranquilinha, na verdade, ela é bem rápida, ela é quase complementar às outras e a ideia dela é mostrar para vocês como que a gente cria um material novo para aplicar numa parede ou num forro ou num telhado no Revit. É um negócio bastante simples, na verdade, não tem muita dificuldade. Então eu vou explicar relativamente rápido para vocês aí, para vocês poderem, inclusive, conseguir desenvolver a composição de vocês que vocês estão fazendo da construção aí que vocês têm que entregar da atividade. Bom, o processo funciona mais ou menos assim. Quando a gente vai fazer ou editar uma porta não, uma parede, um forro, alguma coisa assim, quando a gente vem aqui no Edit Type, vem no Edit, ele mostra para você as opções que você pode pegar da parede nova, né? E dentro aqui, por exemplo, do estrutural, de acabamento, quando você escolhe um material, ele mostra para você a listagem de material que vem aqui com Revit. Só que o que acontece? Ele é relativamente limitado. Então vocês podem criar materiais novos com propriedades específicas de forma a aplicar eles aqui e eles aparecerem no seu desenho. Então, basicamente o processo é o seguinte, ó. Vamos supor que eu fosse criar uma parede nova de tijolinho de 15, tá? Então, processo que vocês já conhecem, Edit Type, clica na parede, Edit Type, Duplicate, aí dá um nome para a parede nova, por exemplo, parede de tijolo de 15 centímetros. Dou OK. Aí eu venho aqui no estrutural do Edit, ela está como 20. Vamos supor que ela fosse só estrutural, não tivesse acabamento. Então ela seria ponto 15. Só que o material dela seria tijolinho. Aqui tem alguns tijolinhos, mas vamos supor que o tijolinho que eu quisesse não fosse esse, fosse outro. Bom, para a gente poder desenvolver um material novo, a gente precisa baixar uma textura nova. Tem vários sites para baixar textura, mas eu recomendo muito que vocês baixem desse site aqui, ó, do textures.com. Você precisa fazer um cadastro nele e daí você consegue fazer download de texturas. Eu fiz o download dessa aqui para a gente poder usar, mas só para vocês entenderem, uma vez que você faz o cadastro e consegue acessar, aqui no textures.com ele mostra para você aqui embaixo todos os tipos de textura de foto que você pode ter. Então, por exemplo, a concreto. Isso aqui serve tanto para isso quanto para render, tá? Você clica em concreto. Aí ele vai abrir as opções de tipos de concreto que ele tem aqui para você. Então, vou pegar esse cru aqui. Você entra nele. Aí você vai ver as opções de concreto cru que tem. Você pode entrar em qualquer um deles. E daí você sempre vai procurar baixar esse aqui, ó, que é o seamless, ou sem costura, que é o que quando você colocar um do lado do outro, não vai parecer que é um monte de quadradinho. Se você não pegar a textura seamless, ele vai sempre colocar uma textura do lado da outra e vai parecer que são sempre retângulos com a textura. Se você pegar o seamless, parece que é uma coisa só. E você sempre vai baixar esse aqui, que é o free, né? Pra gente não precisar gastar crédito ou comprar créditos para fazer download. 512 por 512 é bem suficiente para o que o Revit precisa. No caso aqui eu fiz download de um tijolinho, usando esse site do textures.com, e eu vou usar a partir dele para criar textura nova, ou material novo. Bom, para criar um material novo, eu venho aqui embaixo, olha, em Create and Duplicate Material. Então eu clico em Create New Material. Quando eu faço isso, ó, ele vem aqui, Default New Material, você pode clicar com o botão direito em cima e renomear. Então vamos chamar de tijolinho, por exemplo. Aí o tijolinho, eu vou configurar aqui do lado direito, dentro das propriedades de material que ele tem que ter. Então, primeiro tipo de propriedade são os dados de identidade dele, que são aqueles dados comerciais, que saem na lista de material, conforme você vai preenchendo. Então, posso chamar de tijolinho, ou posso chamar, sei lá, de tijolo de barro cozido, qualquer coisa assim. Tijolo de barro cozido. Aí você vai dar uma descrição para ele. Essa descrição é que aparece na lista de material. A classe dele você pode pegar qualquer tipo dessa aqui, mas no caso aqui, ó, repara, ele tem pedra, plástico,
metal e tal, isso aqui pega um pouco na hora de renderizar. Eu vou colocar, não como concrete, deixa eu ver qual que eu acho que é o melhor para ele. Stone, que é de pedra. Se tiver comentário, palavra-chave, quem que fabrica, qual que é o modelo, o custo disso, sei lá, R$ 50 um metro quadrado. Enfim, eu vou preencher os dados de identidade desse tipo de tijolinho. Nos gráficos aqui, você vai tentar colocar as informações necessárias para quando você cortar o desenho ou para quando você colocar ele de vista sem textura para render. Então, por exemplo, o sombreamento dele aqui está com cinzinha, mas vamos pegar, sei lá, por exemplo, esse aqui que é mais vermelhinho para barro. Se você mandar ele User Render Appearance, o que ele vai fazer? Ele vai manter o padrão que você colocou de texturas, a aparência que a gente vai ver daqui a pouco. Não é o ideal. O ideal é você sempre tentar trabalhar com um padrão de cor. Aqui você tem os padrões de superfície, né? Na vista de frente e vista de trás, mesmo processo. Eu costumo colocar aqui todas a mesma cor. Tá? Aí padrão de corte que você vai mudar. Quando você passa, por exemplo, uma parede, você pode mandar que a parte de frente e a parte de trás dele fique em preto ou com um detalhadinho de padrão só. Então você pode, por exemplo, falar para ele que ele mantém o padrãozinho cinza, só que quando você passa o corte, ele pega, sei lá, tipo uma achurinha de tijolinho, alguma coisa parecida. Sei lá, tipo isso aqui. Tá um pouco mais para piso, mas para entender tá bom. Então, qual que é a ideia? Aqui, nessas propriedades, são as propriedades de corte, as propriedades do que você vê de frente ou não quando está passando, quando não tem textura. A textura fica aqui no Appearance, que é essa que a gente baixou. E aqui a gente vai controlar todas as propriedades de textura que o material novo precisa ter. Então, a primeira coisa que faz é o seguinte, muda aqui para uma visualização parecida do que você precisa. Então, ao invés de ser na esfera, vamos colocar parede, porque é onde vai ficar. Para conseguir enxergar uma prévia de como essa paredinha vai ficar. Na informação, você pode dar um nome para esse material, para essa textura que você vai colocar, por exemplo, tijolo. A descrição você dá um nome dele, tijolo genérico. Isso aqui não é do material que você está criando, tá? É da textura que você vai pôr. E aqui material só que tijolo. Aí aqui você vai puxar o desenho, você vai puxar a textura que você baixou. Você baixou lá do textures.com, aquela de 512 seamless, você clica aqui, ele vai pedir para buscar, aí você busca, a minha está aqui. A hora que você dá Open, ele carrega o tijolinho e mostra para você como que vai ficar lá na textura. Se você mudar a cor dele aqui, aplicar uma cor, ele vai tentar compor essa textura com essa cor. Tem material que vai deixar, tem material que não vai deixar. Normalmente PNG deixa você fazer esse tipo de composição. No nosso caso, não é o que aconteceu. Perdão. Aí aqui a gente vai identificar se vai ter um fading dessa imagem. O que significa? Se você vai criar uma transparência dela para tentar misturar a cor com ela, tá? É como se você estivesse aplicando uma mistura de transparência de cor. Então, você aproveita essa cor para misturar aqui para deixar o desenho com, no caso aqui, com mais perto da cor que você escolheu. O brilho, ele não tem a ver com a refletividade, mas ele significa o quanto esse material aqui ele estaria perto de um envernizado, por exemplo. Então, com menos glossiness ou menos brilho, menos envernizado ele vai aparecer, ou seja, quanto menor aqui, mais fosco vai ficar. O highlights aí tem a ver com aquele brilho de tipo quando você joga uma lâmpada num plástico ou num vidro, ele dá aquele clarão de luz. Aqui você pode escolher o comportamento dele para metálico ou não metálico. Bom, metálico só metais. Aí todo o resto aqui você vai tentar trabalhar para deixar ele do jeito que você precisa. Então, por exemplo, e se quanto melhor você configurar aqui, melhor vai configurar lá na hora de você criar um render, por exemplo, lá na frente, ou na hora de você enxergar essa textura aqui no Revit. Então, por exemplo, quando você abre a refletividade, ela, quando você liga, ela tem um pouco a ver com a propriedade que o material tem de receber luz e jogar luz para fora. A refletividade direta, ela tem a ver com os pontos de brilho fortes, é muito parecido com os highlights. Quanto maior for isso aqui, mais alguns pontos vão ficar brilhosos. O oblíquo, ele tem muito a ver com a refletividade do material inteiro, né? Quanto ele pega, quanto ele absorve.
quanto maior for a refletividade aqui, menos ele vai acabar absorvendo de luz. Então, normalmente o que a gente faz? A gente acaba usando esses valores aqui para configurar materiais transparentes ou materiais tipo vidro. Então, materiais com muito direct e com, por exemplo, um baixo oblíquo, eles têm muito mais propriedade de vidro, por exemplo. Então, se você for trabalhar com vidros plásticos, você vai tentar trabalhar assim. No nosso caso é parede, eu posso desligar. Transparência é transparência. Então, você pode adicionar uma transparência e deixar o objeto mais transparente ou menos transparente. Você pode adicionar uma textura a essa transparência. Então, se estiver fazendo um vidro que é mais fumê ou que tem alguma textura. E a translucidescência dele é o quanto ele vai deixar nessa transparência passar luz ou não. No caso aqui, você pode escolher o padrão de como essa translucidescência vai ter. E muda, viu? Quando você pega, por exemplo, vidro, ele reflete como vidro. Quando você pega água, ele cria uma reflexão que meio que entorta as coisas que estão por trás. Então é legal você pegar o certinho. Você vai colocar os cutouts, quando você tiver uma textura que você vai colocar em cima da textura. No nosso caso a gente não vai ter, tipo uma textura em cima da outra. Self Illumination você vai ligar e você vai aplicar nos materiais que tem autorreflexão, mas que não iluminam. Tipo tela de notebook, tela de TV, esse tipo de coisa. Aquilo que tem luz, mas não ilumina. O bump eu já volto. O tint é como se fosse uma mistura de cor que tem aqui em cima, que você pode ligar e ele mistura uma terceira cor, por exemplo, azul. Ele vai misturar a cor com essa e com o fade dessa aqui. Você só vai usar se você precisar fazer uma composição de cor do material que você não tem. O bump, ele é interessante porque o bump ele trabalha com o que? Ele cria texturas. Então, o bump ele é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma imagem de tijolinho aqui, igual vocês estão vendo. Se eu fizer uma imagem preta e branca dessa e colocar aqui, nos vãos que ficarem pretos, o Revit, para qualquer software de computação gráfica, eles vão abaixar o que está preto e o que tiver branco eles vão deixar um pouco para cima. Então quando você olhar o 3D, vai parecer que esse 3D ele tem uma textura, ele tem uma rugosidade. Então a gente usa o bump para criar essas rugosidades todas as vezes que a gente não quiser ficar criando bloco, que a gente quiser criar uma textura sem necessariamente fazer o desenho, só em cima do material. No caso aqui, vocês têm que usar uma imagem preto e branco daquela que vocês baixaram. Tem um ou outro site que trabalha bastante com esse negócio de conversão de bump. O ideal, na verdade, na prática, é que você acabe trabalhando no bump no Photoshop. Você pegue o negócio do Photoshop e você vai lá e faça o bump do jeito que você quer. Você cria o mapa do bump do jeito que você quer. Mas tem alguns outros sites, se você não tem o Photoshop, não tem tanto domínio, que você pode trabalhar. Por exemplo, o Normal Map. O Normal Map ele é um software que faz isso, esse aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar, clicar aqui, carregar uma imagem que você já tenha, por exemplo, essa aqui. E ele vai criar para você, olha, a base, em especial no especular, do bump que você precisa. Ou seja, ele cria um preto e branco para você poder criar o teu 3D e criar esse padrão de textura. Ó. Ele mostra uma prévia. O teu bump vai ficar assim, com esse padrão de textura aqui. Ó. Então ele vai ficar bem tijolinho. Então uma vez que você faz isso, você faz o download do especular, do mapa, e ele cria um mapa bump para você, que é só você clicar aqui, liga o bump, né? Que você clica aqui e carrega. Meu, deve estar lá no downloads. Então ele aplica esse bump nesse desenho e vocês vão ver daqui a pouco no 3D que ele vai ficar com uma texturinha. Aqui você pode aumentar ou diminuir a força que o bump tem. Procura evitar trabalhar com muito alto para não ficar forte. Sempre mexe um pouquinho e vê no desenho. Uma vez que eu configuro tudo isso, meu material está pronto. É só eu aplicar e escolher ele para colocar no meu desenho. A hora que eu dou OK, ó, ele traz o material para cá. E a hora que eu dou OK e aplico, a partir de agora ele tem o material de tijolinho. Ó. E é aquele padrão de tijolinho que a gente trouxe de fora. Deixa eu dar um zoom aqui. Repara que já meio que texturizadinho. Ó.
Se eu colocar na visão realista do Ray Trace, que é o que faz aquele render meio que automático, se o meu computador não travar, vocês vão ver que ele vai fazer, olha só, ele faz com já meio que a texturinha. Tudo bem? Então é assim que a gente cria materiais novos para colocar no Revit, tá? Eu não vou dar nenhuma atividade essa semana para vocês disso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa do desenvolvimento que vocês estiverem fazendo, eu vou deixar um fórum aberto lá em cima para poder tirar dúvida, tá bom? Espero que esteja todo mundo bem aí, precisando de qualquer coisa é só avisar. Abraço!